Olá a todos, está no ar mais um programa Contraplano e hoje nosso papo é sobre teatro, uma manifestação artística que nos acompanha desde os primórdios. Ela nasceu através das nossas necessidades em expressar os sentimentos e transmitir histórias. No final dos anos 50 chega ao Brasil o teatro popular, que leva a cultura para o povo nas ruas e em lugares fora das grandes arenas. Aqui em Jacareí, o grupo de teatro Construtores leva essa arte que antes elitizada para o popular e dá vida a grandes histórias, disseminando a cultura brasileira por toda a cidade. A peça que está em cartaz nas ruas é Tião e a Língua do Boi, que conta a história do Bumba Meu Boi de uma forma adaptada às culturas do Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos ao estúdio, Guto Pelódia e Doni Bueno, que fazem parte desse teatro de rua aí. Obrigado de terem vindo até aqui. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, então para a gente começar, como que surgiu esse projeto de vocês em levar o teatro às ruas? Na verdade, o teatro de rua está sendo executado pela gente desde 2005, né? Em 2005, o Guto veio conversar comigo. O Guto é da companhia Atos Humanos e nós estreamos de Jacareí Benedito e a Lenda da Cobra Norato. Após esse trabalho do Benedito, nós estivemos com o Furdunço na Roça, né? E depois teve o Etanóis, né, que é um trabalho fora sobre folclore, e agora chegou a vez do Tião, que nós fomos buscar, né, o Bumba Meu Boi, que é uma lenda assim conhecida em todo o Brasil. O boi existe no Rio Grande do Sul, existe no Norte, Nordeste, Amazonas, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aqui o Vale do Paraíba a gente tinha sentido que uma necessidade de conversar sobre o boi. Só que o boi é uma lenda que o boi morre e é ressuscitado. Uhum. E o teatro de rua, a gente quer brincar com a farsa, né? Daí foi criado o Tião, né, que é um personagem tipo Mazzaropi, tipo o nosso Pedro Manazarte, que chega para nós e faz uma história bem agradável, viu? Tipo, essa história do boi, ele em cada lugar do país ele é contado de uma forma diferente ou não? A história do boi é a história de Mãe Catarina e Pai Chico, onde a Mãe Catarina tem desejo de comer língua de boi, né? E o Chico, de uma certa forma, ele traz essa língua para ela poder se alimentar desse desejo de gravidez. Só que cada estado conta de um jeito, né? Muda os seus nomes, né? Muda os seus personagens, aumenta os personagens. E aqui no Vale nós fizemos essa brincadeira também. Porque assim, existe como se fosse uma receita para a história, né? A história acontece, né? O Chico e a Catarina, ela fica com vontade de comer língua do boi, vai depois, em alguns estados, o filho ressuscita, em outros, o pajé ressuscita o boi. Aqui, né, na cidade, até propus para o Doni para que nós fizéssemos de uma forma diferente, né? Como se fosse um caipira que tivesse ido até o norte ou o sul e visto a história e adapta aqui para o Vale do Paraíba. Né? Contado de uma forma bem regional aqui, né? Sim, com sotaque regional, com música, né? A nossa maneira de contar a história. Tá certo. E a formação, qual que é a formação do grupo hoje? Bom, o grupo tem uma junção de vários colegas participando, né? Tem eu que sou da Companhia Atos Humanos, né? Tem o Malba, que é do grupo Percurso, o Doni, que é do Teatro de Construtores, né? Então nós fazemos esse coletivo para poder realizar o trabalho e os atores, né, que são agregados também. Nós atraímos atores mais jovens também para trabalhar com a gente, né? Eu tenho uma grande estrada, o Guto tem, o Malba tem, mas nós trabalhamos com pessoas também mais jovens, para poder abrir esse caminho mesmo e, né, para dar continuidade a essa questão de trabalho, né? Que nós acreditamos no teatro popular, é uma linguagem que a gente tem assim como princípio mesmo, trabalhar com a rua, com o povo. A gente fica convidando pessoas novas para poder conhecer e quem sabe passar esse desejo, né, esse amor para a rua, né? Com certeza. E lembrando sempre em resgatar a cultura brasileira, né? Não deixar isso... Tudo que nós trabalhamos, né, nós gostamos de conversar com o povo. Então o povo tem que entender o que a gente está falando. As pessoas confundem muito o teatro de rua com o teatro infantil e o teatro popular. O teatro popular, nós dizemos assim, ele é para público de mamando até caducando, né? Não tem idade. Um pai ele fica confortável assistindo um espetáculo com o filho do lado. Né? Você não tem nada obsceno, você não tem nada de sacanagem que pode ofender uma criança, que pode ofender alguma religião.
né? E o pai também se sente confortável, levando o filho junto com a esposa. E então, aproveita também. Aí aproveita bem o espaço. E uma das propostas, né, que quando eu procurei o Doni, né, porque o Doni já fazia teatro na praça, né, já tinha uma tradição de fazer o teatro fora do teatro, né, e há 10 anos atrás não tinha teatro na cidade, né. Então a nossa proposta é de ir nos bairros mais distantes, né, em vez das pessoas se deslocarem até o teatro, somos nós que levamos o teatro até o bairro. Mesmo, né, o nosso aparelho hoje de Jacareí é maravilhoso. Sim. A Sala Arena Suassuna é top, né? Uhum. Mas eu acho que a rua tem que se manter a tradição da rua. Até porque são 700 lugares, a gente imagina assim, é um teatro grande, mas as pessoas não têm condições de se locomover, né? O bairro mais distante, e quando a gente fala de bairro, a gente pensa assim em bairros distantes mesmo, bairros assim que as pessoas não têm condições de vir até o centro, até por causa de trabalho, por causa de horário, preço de passagem, que uma família toda se locomovendo fica caro. Entendi. Então, a proposta seria diferente, né? O artista proposta. Tem de ir onde o povo está, né? E o povo mora nas comunidades, né? E o teatro despertando, né, o interesse pelo teatro, daí sim as pessoas vão poder procurar, né, até o teatro. Porque ele fala, tem a Sala Arena Suassuna que você também pode assistir, né? Daí fica um trabalho conjunto, trabalho de formação, né? De público. Trabalho de formação de público. Com certeza, porque aí a gente está começando agora a criar esse hábito aqui na cidade em frequentar teatro. Isso, e consumir esse tipo de cultura, né? Porque antes... Então, se você tem um bom espetáculo, agradável, onde você leva até a comunidade se identifica e gosta, vai se criar o hábito, né, de ir até a sala e procurar outros gêneros, né? Uhum. E falando sobre o folclore, vocês acham que hoje os jovens eles não dão tanto valor ao folclore brasileiro? Como vocês veem hoje isso? Eu acho que é bem trabalhado, sim. Até quando nós vamos apresentar, as crianças falam, já conheço a história do boi, né? Daí nós vemos com uma pitada diferente, que é a presença do Tião, que não tem, né? Em nenhum lugar do Brasil o Tião não está presente, né? Ele que faz toda a trama, né? A amarração do trabalho. Então nós percebemos que as escolas trabalham bem, né? As crianças estão inteiradas do que é, né, a situação do folclore. Uhum. Né? Eu que trabalho com crianças, eles conhecem as lendas, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, as crianças conhecem bem. O nosso trabalho de educação aí, ele é um trabalho bem feito, né? Tem essa resposta. Uhum. Né? É que quando você leva o teatro, você deixa mais florido, né, a coisa, né? E também a liberdade de você poder mexer com o texto, de brincar com o texto, né? O nosso folder, ele é didático, né? Mas o nosso espetáculo é para poder abrir mesmo essa mente, né? Para as pessoas poderem exercer mais. E é uma coisa livre ali, que você tem a liberdade de fazer o que quiser ali. No... O nosso trabalho de ator, autor, né, produtor, né, nos leva a isso, né? Entendi. E no grupo você faz o quê? Esse trabalho específico, eu sou diretor, autor, cenógrafo e ator. Só isso. Né? Só isso, né? E trabalho nas agendas, né, cara? Só isso, né? O Guto aqui, o nosso companheiro, é ator, figurinista, né? O Malba, ele é ator, diretor musical. Daí, os demais companheiros são atores, né? Da Andressa de Carla, atriz, o Lucas Carte, ator, o Leandro Pereira, percussionista, o Wilton Rogers, o nosso sonorização, que nós trabalhamos com sonorização, porque a rua exige, né, que você amplie a voz. Mas é um time muito bom, o time está muito forte, né? Está sentindo isso no dia a dia. E é uma vantagem, porque isso acaba diminuindo custos, né? Uhum. Né? Porque se a gente pensar na produção de um projeto, né? Cenário, figurino, cada profissional desse, né, vai aumentando, né? O nosso cenário, ele foi todo construído com materiais de reuso e recicláveis, né? Quando as pessoas olham aquela casa de pau a pique, aquele telhado de pau a pique são 5 mil canudinhos de jornais. 5 mil canudinhos de jornais, né? As paredes são bambus trançados feito com cola de trigo, depois acabamento de tinta. A gente pega e fala assim, um artista plástico, né, para fazer uma produção dessa aí, é caríssimo. Uhum. A gente tem condições de pôr um trabalho desse na rua, porque nós mesmos trabalhamos, né? Nós temos profissionais que põem a mão na massa, né? O Guto é um rapaz muito esperto, né? O nosso figurino, ele tá lindo. É reuso de brechó.
O Guto pode falar um pouquinho. Sim, nós pensamos em trabalhar como se fosse desenho animado, né, para que pudesse compor com o cenário. Né? Daí foi onde eu usei as cores, né, junto com o cenário. O Doni foi pintando e eu fui produzindo o cenário, né, de acordo com as cores do figurino, quer dizer, produzindo figurino de acordo com o cenário. E além de gastar menos, né, o orçamento ser baixo, fica uma coisa muito legal e dentro da proposta também, de ser uma coisa típica aqui da região, né? Assim, não, e a questão de trabalhar com reciclável, né? É uma outra forma de educar. Porque quando o nosso espetáculo está acontecendo, quando acaba, as crianças, os moradores, eles vão tirar foto dentro da janela da casa, eles vão tirar foto em frente ao pé de bananeira, o pé de milho. Daí a gente convida eles para entrarem. E a parte interna, ela não tem aquele acabamento. Ela tem uma parte que mostra que é tudo jornal, para eles acreditarem que é jornal. Legal, então eles podem ver de perto. Perfeito aquilo lá. Né? E tentar despertar aí mais talentos nas crianças, mais talento nas pessoas, né? Que acreditamos, se a comunidade se unir, ela pode ter sua própria festa, sua própria alegria, né? Independente do governo ter que patrocinar tudo, né? O governo patrocina, mas quem faz a alegria é o coração de cada um, né? Claro, com certeza. E trabalhamos de forma coletiva, né? Então, o fato do Doni fazer o cenário, eu fazer o figurino e o Malba estar ali junto produzindo, né, as músicas, fica com a mão de todo mundo, né? Ali nesse trabalho coletivo. E fica uma coisa única também, né? Sim. Uma coisa bem personalizada, digamos. Por mais que o Bumba Meu Boi é conhecido no Brasil inteiro, quem assistir esse trabalho vai perceber que não tem nada a ver com os outros, né? A única coisa que tem é a origem da história, né? Que a gente não quebra a origem da história. A essência continua mesmo. A essência é a mesma. Continua. Tá certo. E por que vocês escolheram fazer sobre o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi é um dos maiores foguedos do Brasil. A quantidade de estados, de cidade que tem essa festa é uma coisa de doida. No Rio Grande do Sul é boi mamão, né? Em Rio de Janeiro é boi sadi. Lá no Sul é Bumba Meu Boi, boi bumbá. No Amazonas, Parintins, o boi do Amazonas também vem do Bumba Meu Boi. Aqui em São Paulo, o Tião Carvalho, no Morro do Querosene, tem o Bumba Meu Boi. E são vários sotaques, né? Tem o sotaque de matraca, tem o sotaque da ilha, tem com metais, só com percussões, com violão. Então, o boi ele tem uma essência, assim, que qual que é a relação do boi com o Brasil? O boi é a primeira manifestação popular que une as raças europeia, indígenas e negras, né? Onde o branco, o negro e o índio formam uma questão só. Porque a cura do boi é através da pagelança, né? A Catarina e o Chico, eles são descendentes de escravos. E o patrão é europeu. Então, é uma manifestação que consegue reunir todas as raças. Daí isso chamou a atenção da gente. E também porque a gente trabalha com muito texto, muito tempo, muita coisa, né? E chegou a hora do boi, né? Vamos dizer assim, né? E caiu em boas mãos, que caiu com um time maravilhoso, um pessoal muito bacana. Estamos colhendo um resultado bonito. E na nossa história, o Tião se aproveita, né, da situação para criar, né, essa farsa para ele se dar bem. Ele vai tentando dar um jeito ali. Ele dá um jeito, ele consegue uma língua, né, ele deixa o boi tonto. Ele cria um fato ali, porque a verdade é a seguinte, o Chico ele foi convidado para ser o cuidador dos bois da fazenda. E o Tião fica enciumado. Nós não vamos falar muito não, porque queremos que as pessoas vão assistir, né? Não pode revelar muito, não. O nosso projeto é para 25 comunidades, né? Nós começamos agora no mês de julho. Nós temos mais 21 comunidades para poder visitar ainda. Então, nós gostaríamos de deixar esse programa aqui ajudar a divulgar esse trabalho e as pessoas saírem de casa. Tá recente ainda, tá certo. Gente, eu vou pedir só um tempinho para vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está em casa nos assistindo, não saia daí, o Contraplano volta já.